Bom dia. Ora, hoje vamos ter aqui uma variação. Até aqui andei-vos a apresentar códigos, leis, ainda não terminei as leis, mas hoje senti uma vontade muito grande de falar de uma palavra. E a palavra de hoje é lealdade. Bom dia, Priscila. E a palavra hoje é lealdade. E a lealdade é a raiz da confiança. E há uma pergunta que a vida responde todos os dias, mesmo quando ninguém a faz. E a pergunta é: em quem é que eu posso confiar? Porque nós hoje vivemos numa época em que tudo parece descartável. Descartam-se os objetos, aqueles projetos que começamos ontem e hoje já não queremos. Descartam-se certas amizades, infelizmente às vezes até famílias. Porque ao primeiro problemazinho, vais à tua vida que eu vou à minha, e lá vem um divórcio e lá vai uma família separada. E infelizmente muitas vezes descartam-se pessoas apenas porque elas deixaram de ser úteis. Não sei se algum de vocês que está aí desse lado já sentiu isto, que quando as pessoas são úteis, toda a gente anda de volta delas. Assim que perdem a utilidade, são completamente descartadas. E Deus nunca construiu o reino sobre pessoas úteis. Construiu sobre pessoas leais. Bom dia, Júlio. Construiu sobre pessoas leais. E existe uma diferença enorme entre estar presente e permanecer. Que há quem esteja contigo enquanto tudo está a correr bem, sorri, aplaude, gosta de tirar umas fotos na tua presença, mas quando chega o inverno desaparece. E a lealdade nunca... Bom dia, Fernando. Bom dia, Rafael. E a lealdade nunca é testada na abundância, é testada quando permanecer contigo deixa de trazer vantagens. E é nessa altura, quando deixamos de trazer vantagens ao outro, que descobrimos quem está ligado ao nosso propósito e quem estava apenas ligado ao nosso momento, à nossa fama, à nossa utilidade, não é? E aqui com os códigos do feijão aprendemos uma grande verdade, que é muito simples. É que ninguém planta um feijão hoje para o arrancar amanhã, porque sabe, se o fizer, irá destruir exatamente aquilo que queria ver crescer. No entanto, é isto que muitas pessoas fazem com a própria vida. É isso que muita gente faz com a própria vida. Quando o entusiasmo acaba, mudam de caminho. Já ouviram falar de motivação? Se calhar vai ser uma das próximas palavras a estudarmos aqui um bocadinho. Porque quando nós estamos sempre à espera... Bom dia, Priscila. Quando nós estamos à espera da motivação e ela acaba, mudamos de caminho. Quando aparece a primeira dificuldade, desistimos. Lembram-se de ter falado da diferença entre desistir e deixar de fazer sentido? Não é? Uma coisa é pararmos porque já não faz sentido. Hoje Mendes. Uma coisa é pararmos porque deixou de fazer sentido, outra coisa é desistirmos. E muita gente, à primeira dificuldade, desiste. Muda de projeto. Quando alguém vos faz uma correção, mudam de mentor. Já não querem nada com essa pessoa. Quando alguém vos confronta, mudam de mesa. Isto já aconteceu a alguém? Bom dia, Nuno. Será que já alguém passou por estas coisas? As pessoas passam a vida a mudar de terreno e depois perguntam porque é que nunca criaram raízes. O problema nunca foi o terreno. Foi só e simplesmente a capacidade de permanecer. E quem vive constantemente à procura de uma próxima novidade acaba por perder aquilo
que só o tempo conseguiria construir. E poucas coisas precisam tanto de tempo como a confiança. Confiança não nasce numa conversa. É lógico que nós, quando estamos a falar com outra pessoa, temos um feeling que poderá ser uma pessoa de confiança. Poderemos confiar naquela pessoa, mas só o tempo é que nos trará efetivamente essa confirmação. A confiança não nasce num contrato, não é? Nem numa fotografia. A confiança cresce lentamente como a tal raiz do fajoeiro debaixo da terra. É algo que ninguém vê, mas que um dia irá sustentar uma árvore gigante. E se nós trouxermos um bocadinho a Bíblia aqui também para a nossa conversa, vocês sabem que eu faço sempre isto, porque eu acredito que o livro que foi escrito por 44 pessoas durante 1500 anos e que hoje, passados 3 ou 4 mil anos, ainda está atual, acho que tem mais valor do que um livro escrito há meia dúzia de anos, que daqui a... Exatamente, diz-nos aqui o Fernando, que é difícil de obter e é muito fácil de perder. É mesmo isso, Fernando, é mesmo isso. Diz-nos aqui a Isabela, ou então estilo sanguessuga, quando termina o sangue procura outro para se alimentar. Pois é, infelizmente há muita gente que não compreende a palavra lealdade, não tem preocupação em criar confiança, em criar uma relação duradoura, só quer fazer o seu negócio hoje e amanhã desaparece. Quantos de vocês é que já lidaram com empresas que se nota claramente que só querem vender? E agora, lembrando-me aqui de algo que fiz com a Isabel, o Customer Success, ou seja, o sucesso do cliente. Quantas são as empresas que têm a preocupação em ter esta lealdade, em ter esta confiança, em fazer uma chamada ao cliente e perguntar se já está a usar o bem ou o serviço que comprou, se está satisfeito, se precisa de alguma informação que possa melhorar essa experiência com a empresa, com o serviço, com o produto. Isto é lealdade. Isto é criar confiança. Mas muitas das vezes a empresa só quer vender. Já vendi, já recebi o meu, está feito, não é? Mas não estou só a falar de empresas, porque sabem uma coisa? As empresas são feitas por quem? Diz-vos alguma coisa? Quem é que as empresas... Olá, Aline, tudo bem? As empresas são feitas por quê? Por pessoas, não é? Portanto, lealdade de pessoas para pessoas, confiança de pessoas para pessoas. Será que isto faz aí um putz na vossa cabeça? Ora, Fernando, exatamente, são feitas por pessoas. E dizia eu, trazendo aqui um bocadinho um exemplo, três exemplos da Bíblia. Quem já conhece a história de José sabe que ele teve uma revelação que iria ser grande. Boa, Júlio. Que iria ser grande. E foi contar aos irmãos, foi contar aos pais e todos ficaram um bocadinho chateados com ele porque ele se achava muito melhor. E isso fez com que os irmãos o traíssem. Ele foi vendido, foi acusado injustamente, depois de ter sido vendido, foi trabalhar, isto muito rapidamente, foi trabalhar para a casa de uma pessoa importante no Egito. A mulher dele tentou se meter com José, José não quis quebrar a lealdade que tinha com o seu senhor, com o dono da casa, e portanto não se deitou com a mulher do dono da casa. O que é que aconteceu? Foi enfiado na prisão. Por causa do quê? Por causa da lealdade, da confiança que ele tinha para com o dono da casa. E qualquer um de nós, provavelmente, se passasse por estas experiências em que demonstramos a nossa lealdade, demonstramos a nossa confiança e levamos porrada por termos sido leais e confiantes, muitos de nós provavelmente ficaríamos amargos. Só que José recusou permitir que a deslealdade dos outros produzisse também uma deslealdade dentro dele. E muitas das vezes é sobre isso. Muitas das vezes
por causa da forma como os outros interagem connosco, nós perdemos aquilo que tínhamos de bom. E isso não podemos deixar acontecer. Porque uma das maiores vitórias da vida é não deixar que o pecado dos outros, determine o teu caráter. Porque é fácil ser leal quando estamos a ser tratados com justiça. O difícil é nós permanecermos íntegros, com a mesma ideia, quando somos tratados injustamente. É aí que o caráter ganha peso. A Bíblia também nos fala de um outro grande nome, Davi, que foi rei de Israel, mas antes disso era pastor. Também foi consagrado, viria a ser rei. Matou o Golias. Supostamente, quem matasse o Golias teria direito a casar com a filha do rei. Com a filha do rei Saul. E sem perceber porquê, Saul começou... Isso, Júlio, viveste muito isso. Explica-nos um bocadinho melhor para eu ir falando aqui. Saul, não se percebe muito bem porquê, ficou cheio de ciúmes, porque Davi começou a lutar pelo reino de Saul, e as pessoas começaram de repente a dar mais glória a Davi do que a Saul. E ele ficou cheio de inveja e começou à procura de formas de o matar. E ele teve que fugir, teve que viver em grutas, teve que viver com uma série de gente que também era rejeitada, vamos lá dizer assim, pelo mundo. E houve uma altura em que ele, numa das grutas, Saul pernoitou para dormir e ele teve encostado a Saul com uma espada e podia o ter morto. Só que ele decidiu cortar-lhe um pedaço do seu manto para lhe mostrar mais à frente e dizer: olha, a tua mão, a tua vida esteve na minha mão e eu decidi não te matar. Para que ele de alguma forma percebesse que se Davi lhe queriam fazer mal, já o podia ter feito. Só que ele infelizmente estava toldado, não conseguiu perceber isso. Olá Filomena, estamos aqui a falar sobre lealdade hoje. E portanto ele teve a oportunidade perfeita, aquilo que se calhar muitos de nós diríamos: então se ele te queria matar, tiveste a oportunidade de o matar, porque é que não o mataste? Só que ele não quis fazer isso. Davi compreendeu um princípio que muitos hoje ainda ignoram. É que há vitórias que custam demasiadamente caro. Porque se para chegar ao destino eu tiver que perder o meu caráter, então o destino deixou de valer a pena. O mundo ensinou-nos a subir depressa. Deus ensinou-nos a subir limpos connosco próprios. Deus ensinou-nos a subir limpos, e há uma frase que eu guardo comigo: o talento pode abrir uma porta, mas só a lealdade é que faz com que alguém mantenha essa porta aberta para mim. E ao longo da vida eu conheci pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, muito preparadas, mas incapazes de construir relações duradouras, porque confundem a competência com a confiança. E garanto-vos que não é a mesma coisa. Eu consigo admirar uma pessoa sem efetivamente confiar. Eu consigo dizer: esta pessoa é super capaz, mas para trabalhar comigo não quero. Porquê? Porque no momento da aflição, no momento do problema, ele salta fora. Portanto, é super capaz, eu reconheço-lhe inteligência, reconheço-lhe capacidades, mas depois não tem fator muito importante, que é a lealdade, que é o aguentar quando a empresa está um bocadinho pior, por algum motivo, e ele é o primeiro, como se costuma dizer, os ratos são os primeiros a saltar fora. Não é? Diz-nos aqui o Júlio que fui traído por todos à minha volta, cônjuges, irmão, amigos, mas nunca deixei rancor tomar conta de mim. Pois é, exatamente isso. É que aquilo que os outros fazem não tem que entrar para dentro de nós. É aquilo que os outros fazem. E nós temos que manter o nosso caráter, nós temos que manter... É difícil, amigos. É muito difícil. Mas esta é a atitude certa.
Diz-nos aqui a Isabel: queres conhecer o teu amigo? Apresenta-lhe uma crise. Exatamente, porque nessa altura, se ele for amigo, permanece. Se ele for leal, permanece. Se ele não for, salta fora. Salta fora. E algo que é importante muito nas empresas, muito mesmo, e eu vou-vos dar aqui um exemplo que eu já dei várias vezes, não aqui, mas em conversas com outras pessoas, é que nós nunca entregamos uma missão que para nós é importante a alguém em quem nós não confiamos. Digam-me lá uma coisa, isto que eu vou dizer pode parecer perverso, mas vejam se compreendem o princípio. Às vezes ouve-se falar, por exemplo, quando o Donald Trump entrou para a presidência, que ele escolheu pessoas da sua confiança que não percebiam nada dos assuntos. O que é que vocês acham que isto quer dizer? O homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, escolheu pessoas da sua confiança que não percebiam nada do tesouro, que não percebiam nada da saúde, que não percebiam nada de isto, mas tinham algo que era fundamental, que era lealdade, que era confiança. Sabem porquê? Porque competência nós podemos pagar. Lealdade não se paga. Digam-me lá se concordam com isto que eu acabei de dizer. Porque competência nós pagamos à hora, escolhemos o melhor e dizemos: meu amigo, é para fazer isto, quero um plano, quero trazer a pessoa mais competente para trabalhar comigo. Mas, bom dia Sofia, mas efetivamente eu preciso de uma pessoa leal. Imaginem que Donald Trump escolhia uma pessoa muito competente, mas que não era leal. Ao primeiro problema, vinha cá para fora, contava tudo o que se passava nas reuniões, contava tudo o que se passava na cabeça dele e de repente destruía o seu... Exatamente, diz-nos aqui a Filomena que para mim, primeiro, a confiança, sem dúvida. Porque a competência paga-se, a confiança e a lealdade não se paga. Ou se tem, bom dia João, ou não se tem. Portanto, não se consegue comprar. E por isso é que eu vos digo que é um pouco controverso, porque nós, com o nosso olhar de pessoas normais, dizemos assim: então ele vai escolher para um cargo tão importante uma pessoa que não percebe daquilo. Claro, mas é uma pessoa em quem ele confia, em que ele sabe que se houver problemas, ela não vem cá para fora falar. Se houver problemas... Bom dia, João. Ele não vem cá para fora dizer o que os jornais querem ouvir, não aceita subornos para contar o que se passava lá dentro. Isso chama-se lealdade. E estas pessoas são aquelas com as quais nós temos que nos reunir. Se elas tiverem mais competências, fantástico. Agora, não é pelas competências, é pela lealdade e confiança que podemos ter nelas. E quero dizer-vos uma coisa que pode parecer duro, é que nem toda a gente merece a tua lealdade, nem é a lealdade dos outros para contigo, é a tua lealdade para com eles. Porque a lealdade nunca deve ser usada para justificar o pecado, uma manipulação ou um abuso. Ser leal não é fechar os olhos ao erro. Ser leal é permanecer fiel aos princípios de Deus, mesmo quando isto exige coragem para dizer a verdade com amor. E nós temos o grande exemplo do mais leal que houve nesta história, neste mundo, foi Jesus Cristo. Foi abandonado, foi traído por um daqueles que ele escolheu, não é? Nós bem sabemos que entrou nele o diabo, foi negado por Pedro, foi outro daqueles que ele escolheu, foi rejeitado pelo próprio povo, e mesmo assim nunca traiu a missão que Deus lhe confiou. A cruz foi a maior demonstração da lealdade da história. Foi lealdade ao Pai, a Deus,
a lealdade a um propósito de vir a este mundo salvar a ti e a mim, e lealdade ao amor que Ele demonstrou por nós, porque Ele não precisava de passar por isso, mas Ele entregou-se ao Pai para que nós hoje pudéssemos ser salvos. E é por isso que hoje, quando falamos de lealdade, não estamos apenas a falar de uma qualidade humana, não é? Estamos a falar de um reflexo que é do caráter de Deus. E vou terminar com uma imagem. Quando nós olhamos, e vocês sabem que eu meto sempre os feijões aqui pelo meio, quando nós olhamos para um feijoeiro, nós admiramos os seus frutos. Só que nenhum fruto seria possível sem raízes profundas que sustentassem a planta. E essas raízes, elas trabalham no silêncio. Elas vão se infiltrando pela terra abaixo, criando sustentação, trazendo alimentos, só que não pedem aplausos. Não aparecem nas fotografias, estão debaixo da terra, mas acabam por sustentar tudo aquilo que um dia vai estar acima da terra. E a lealdade é exatamente isto. Ela pode até ser invisível durante um tempo, aliás, durante muito tempo, até que um dia todos percebem o que é que suportou uma família, um casamento, uma empresa, uma amizade, às vezes a própria igreja, uma vida inteira. Por isso, nunca sacrifique-se uma relação verdadeira por uma oportunidade momentânea. E nós, homens, vejam lá se compreendem o que é que eu quero dizer. Estão a ver aqueles rabos de saia que às vezes passam, que até têm menos idade do que a nossa mulher, que até estão mais arranjadinhas, e por um momento nós quebramos a lealdade, a confiança que temos com a nossa mulher ou com o nosso marido, também há aqui mulheres, por causa de um rabo de saia, ou neste caso de um rabo de calças que passou todo jeitoso, com os músculos todos no sítio, com todos arranjadinhos. Será que já alguém ouviu ou já viu situações destas acontecerem? Não a nós, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. Será que já alguém teve esta cobiça de ir atrás e quebrar esta lealdade? Lembrem-se que a vida não responde às intenções, responde aos princípios. E um dos princípios mais poderosos diz-nos aqui a nossa Isabel, putz, o segredo é andar sempre arranjadinha também. Claro, temos que nos arranjar também para os nossos maridos e para as nossas mulheres. Não podemos deixar-nos, porque o físico é algo muito importante, e hoje numa live ali com a Isabel, com a Priscila, falámos um bocadinho sobre comunicação, e o primeiro que... Pensem nisto, a primeira abordagem que nós fazemos é física, é visual. Essa é a primeira abordagem. A pessoa até pode não chegar à fala. Pode estar ali a 4, 5 metros e nunca chegarmos a falar com ela. Mas nós, tu e eu, não é? Eu também me incluo, nós criamos uma imagem desta pessoa. Que às vezes, quando chegamos à fala, dizemos, realmente é isto que eu estava a pensar. A pessoa é assim ou é assado. Ou então, quando a pessoa abre a boca, não é nada daquilo que nós tínhamos em ideia. Às vezes pela positiva, outras vezes pela negativa. E diz-nos aqui a Sofia, exatamente, a rir-se, arranjadinha no total, corpo, mente e espírito. É isso mesmo. Mas, acima de tudo, para Deus, e se formos casados, para o nosso cônjuge ou para a nossa mulher. Diz-nos também aqui a Sofia que a imagem comunica. Claro, é a primeira coisa que comunica. É a primeira. Porque se eu não chegar à fala, com a pessoa que está à minha frente, a 10 metros, a 5 metros, a 3 metros, como é que eu comunico? Mas eu comunico, porque eu na cabeça dessa pessoa vou criar uma imagem.
Pode não ser a imagem real. Isso, diz-nos aqui a Filomena que é o melhor dos dois mundos. Exatamente. E por isso, um dos princípios mais poderosos que nós podemos plantar hoje é que quem é leal nas raízes, um dia vai ser inabalável nos frutos. E diz-nos aqui também a Filomena, por dentro e por fora, exatamente. Mas vê uma coisa, Filomena, por fora, não é? Nós vemos sem a pessoa falar. E é aí que é tão importante aquilo que a Priscila dizia há pouco. Temos que apresentar de uma forma que seja aquela forma que queremos que a outra pessoa nos veja, não é? Portanto, por fora. E depois por dentro. É só quando temos a oportunidade de falar com essa pessoa. Porque pensem nisto. Quantas e quantas pessoas é que nós, no nosso dia-a-dia, nos cruzamos sem sequer abrir a boca? Mas acreditem que estas pessoas ficaram com uma ideia sobre nós. Melhor ou pior. Porquê? Por causa do exterior, não é? Por causa da parte visual. Por causa da forma como nós nos vestimos, como nós nos arranjamos, o cabelo que nós levamos, como dizia a Priscila há pouco. Quando uma pessoa quer passar uma imagem cuidada, uma imagem, neste caso era para vender um serviço também de cuidar da imagem dos outros, eu não posso aparecer com um cabelo sujo, um cabelo com umas raízes de 3 dedos, não é? Raízes sem cor, não é? Portanto, eu tenho que aparecer, se eu quero cuidar de alguém, eu tenho que aparecer com uma imagem condizente com aquilo que eu quero, com o serviço que eu quero aparecer, não é? Com o serviço que eu quero vender, que eu quero oferecer. Porque senão é aquela história do... Não sei se já aconteceu a alguém. E isto quando se fala de emagrecimentos e tal é sempre uma coisa chata. É sempre uma coisa chata que é... Vocês escolheriam um nutricionista, eu vou dizer mesmo assim à bruta, gordo, para vos ensinar a perder peso? E o nutricionista tem a mania de dizer faz aquilo que eu digo e não aquilo que eu faço. Ok, mas pergunta, se ele não consegue controlar o seu próprio peso, que estímulo é que me vai dar a mim para eu controlar o meu? Percebem? Faz sentido isto? Digam-me lá isso, faz sentido. Diz aqui o Júlio, putz, Laurentino, quem for inabalável na raiz vai produzir bons frutos. É isso mesmo, Júlio. É exatamente sobre isso que estamos a falar. Diz-nos a Sofia, a nossa postura, tudo comunica antes da fala. Exatamente. A postura, a roupa, se está muito curta, mulheres, se está tudo muito à mostra, parece muito oferecido. Nós, homens, temos uns olhos assim deste tamanho que gostamos de ver, mas acreditem que não criam a melhor ideia na pessoa que está à vossa frente. Porque depois há pessoas que dizem assim, só me aparecem homens assim, só me aparecem homens interessados em sexo, só me aparecem homens para uma noite. Pois, então, é uma questão de pôr um bocadinho a mão na consciência e perceber como é que a pessoa se apresenta perante os outros. O que é que essa pessoa comunica? O que é que essa pessoa comunica a outra pessoa mesmo sem abrir a boca? Não é? Diz-nos aqui a Sofia, não faz sentido vender algo que não se pratica. Claro, porque eu já falei isto algumas vezes, inclusive com os nossos filhos, não é? Com a nossa família. Enquanto os filhos estão debaixo da nossa alçada, fazem aquilo que nós mandamos, eles fazem. Mas daí para a frente, quando nós deixamos de ter essa autoridade, muitas das vezes o que eles fazem é o nosso exemplo. Como é que eu não sou, atenção, mas vou dar o exemplo. Imaginando que eu sou fumador, como é que eu posso dizer ao meu filho, filho, não fumes porque o tabaco faz mal. Não fumes porque eu não te autorizo a fumar. E eu a seguir pego no cigarro e pumba, 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 pumba. Não é? O que é que acham que acontecerá, se calhar, com uma grande probabilidade a esta criança?
Se o exemplo que o pai dá é fumar, apesar do pai dizer não fumes, não é? Será que isto faz sentido? Ou é só na minha cabeça que isto faz sentido e eu estou para aqui a falar sozinho? Digam-me lá. Muito bem. Aquilo que te peço a Deus é que te dê um coração firme. Nossos exemplos falam tão alto que nem nos ouvem. Exatamente, Ali, não é mesmo isso? É mais pelo exemplo. Exatamente, diz aqui o Júlio que a incoerência naquilo que se diz não gera exemplo. Claro, Sofia, diz-nos aqui sobre os telemóveis. Eu ainda ontem falei sobre isto, que é triste. Mas os pais dizem às crianças para não usar os telemóveis, mas inclusive, infelizmente, muitas mesas por este país fora, e não só, por este mundo fora, enquanto estão a comer, não tiram os olhos do telemóvel. Este é o exemplo que muitos de nós estão a passar aos nossos filhos. E isto não vai trazer bom resultado. Portanto, aquilo que te peço é que penses um bocadinho na lealdade, penses um bocadinho na confiança, naquilo que falámos aqui, e se entenderes que consigas mudar e que tenha sido esclarecedor, tenha trazido clareza para a tua vida. Terminando então, conforme eu dizia, que Deus te dê um coração firme, uma palavra que inspire confiança e um caráter que permaneça quando tudo o resto passar. Porque o verdadeiro legado nunca é construído pela velocidade, é construído pela lealdade. Ok? Tenha um ótimo dia e obrigado, Filomena, pelas tuas palavras e espero que possa servir na vida de cada um de nós, que cada um tire daqui o bocadinho que precisa e amanhã temos mais, ok? Um forte abraço e um dia fantástico para todos vós.